Olá, muito bom dia para você. O estilo de vida moderno criou uma legião de jovens sedentários que muitas vezes troca a atividade física por videogames ou computadores. A alimentação também ficou mais gordurosa, com fast food, refrigerantes, comidas prontas. Tudo isso pode causar a esteatose, ou gordura no fígado. O Pronto Atendimento de hoje vai falar sobre hepatologia. O programa também está sendo transmitido pela Rádio Cultura Brasil, 1200 AM. Você pode sintonizar também pelo site culturabrasil.com.br e pode participar enviando suas perguntas pela nossa página no Facebook ou pelo portal de conteúdo da Cultura, o cemais.com.br/Pronto Atendimento. Para conversar com a gente sobre este tema, está aqui a doutora Edna Strauss, médica hepatologista do Hospital do Coração. Doutora Edna, muito obrigada por aceitar novamente o nosso convite, viu? Bom dia. Obrigada a vocês por essa oportunidade de falar sobre uma doença extremamente importante, que está se tornando cada vez mais prevalente e realmente extremamente útil nós alertarmos a população para esse problema da esteatose hepática. Que bom, agradecemos muito, doutora Edna. É uma doença que antes era típica de adultos, tem atingido cada vez mais os jovens e adolescentes. O acúmulo de gordura no fígado, que tem sido provocado pelos maus hábitos de alimentação e pela falta de atividade física regular. Eles são jovens, têm no máximo 20 anos, mas já sofrem com excesso de peso. Um problema que os fez procurar ajuda no grupo de estudos da obesidade da Universidade Federal de São Paulo. A maior preocupação é com a gordura acumulada no fígado, uma doença que aumenta as chances do desenvolvimento de diabetes, hipertensão, cirrose e doenças cardiovasculares. O que pode causar a gordura no fígado? A obesidade, destacando então a importância da alimentação, de alguns alimentos, fontes de gordura saturada, como gordura animal, carnes com corte mais gordo e frituras também, e carboidratos simples, então pão branco, massa em excesso pode levar a esse acúmulo de gordura hepática. Segundo a Universidade Federal de São Paulo, 50% dos adolescentes obesos atendidos aqui no grupo de estudos da obesidade apresentam acúmulo de gordura no fígado. Aqui, os jovens recebem auxílio de psicólogos, endocrinologistas, nutricionistas, fisioterapeutas e professores de educação física. Podemos conciliar o exercício aeróbio, que é a caminhada na esteira, a bicicleta, a natação, com a musculação, porque dessa forma a gente consegue diminuir a gordura no fígado e também prevenir o acúmulo depois da perda de peso. Aos 18 anos, Arthur pesava 110 quilos e tinha 90% do fígado tomado por gordura. Após um ano, emagreceu 18 quilos, está com o fígado zerado e repassa o que aprendeu. Eu gostava de comer fritura, salgadinho, agora eu como mais assado, verdura, frutas. E antes eu gostava mais de ficar em casa, jogando videogame, computador. Agora eu gosto mais de ir para academia, fazer atividade ao ar livre. Eu me sinto bem melhor, assim. Doutora Edna, existem sintomas que indicam a esteatose ou não? Ou ela só vai ser descoberta depois de exames que vão comprovar outras doenças? Infelizmente, a resposta é não. Né? Não existe nenhum sintoma para você saber se está acumulando gordura no fígado. E efetivamente isso é verdade, porque a gordura no fígado ela aparece quando a obesidade a gente chama mais visceral, ou seja, é nesta região abdominal aqui, junto das vísceras abdominais. Quando o indivíduo tem um excesso de gordura, mas a gordura se esparrama para lados centrífugos, quer dizer, fora do tronco, gordura nas pernas, nas coxas, nos braços, ou mesmo nas nádegas, esse tipo e aquela barriga fininha, você encontra umas pessoas, principalmente da raça negra, que são aquelas mulatas bem reforçadas, frequentemente você vê que ela tem uma barriguinha aqui e não tem gordura nenhuma no fígado. Então, esta gordura que se acumula preferencialmente nesta região visceral, nesta região abdominal, gordura central, porque não é só a gordura por fora. E uma coisa que a gente deve dizer assim de imediato é que aquela cirurgia estética de tirar aquela gordurinha da barriga prejudica
Não ajuda, não faz bem. Não está indicado, porque isso aqui é só o exterior de acúmulo de gordura. Tem gordura lá dentro, e muita gordura lá dentro, no panículo que envolve, no peritônio que envolve todas as vísceras, é cheia de gordura. E essa gordura toda, como todas as coisas que estão dentro do abdômen, passam pelo fígado, tudo que a gente come, tudo que está pelos intestinos, vai passar pelo fígado, entra no fígado pela veia porta. E o fígado tem inúmeras funções. E uma das funções dele é armazenar alguns produtos para o organismo usar posteriormente. Ele é como se fosse um banco. Sim. Ele reserva coisas. Então, ele manda a gordura para ele, ele guarda. Só que chega uma hora, quando você guarda muita coisa, Em excesso é prejudicial. Qual que é o tratamento, doutora? O tratamento é você gastar esta gordura. Como é que você gasta a gordura? A gordura está lá para quando você precisar de calorias, ela se transforma em caloria. É uma forma fácil. Ele pega o triglicéride que está acumulado no fígado e transforma em caloria. Então, se você ingerir muito, é que nem dinheiro. Se você ganha muito, você acumula e vai fazendo, mas isso não faz mal. Acontece que a gordura, se você come muito, vai acumulando a gordura, como assim, para precaver de quando você precisar, se não tiver a comida, você usar aquela gordura que sai ali do fígado, tá? E você fala assim, mas vai perder gordura de outros locais. Mas a que sai mais é a do fígado. Então, você ter um balanço negativo, nutricionalmente a gente chama isso de balanço negativo, ou seja, você ter uma ingesta que em termos calóricos é menor do que o seu consumo. Então, você tem uma ingesta calórica menor e você tem um consumo calórico grande. Então, você fica em balanço negativo. Aí você começa a perder peso, a perder a gordura. E o que pode fazer mal para o nosso organismo ter a esteatose? Como que a gente se sente? Não, você não sente absolutamente nada durante um tempo muito prolongado. Porque o fígado não dói, o fígado não dá sintoma. Todas as doenças hepáticas acontecem de forma semelhante. Na fase aguda ou na fase crônica, em que você só tem a gordura, a fibrose, você evolui até uma fase de cirrose sem sentir absolutamente nada. E só quando a cirrose descompensa é que você vai ter problemas. E esses problemas nunca são dor. Então, não adianta procurar sintoma. E esta é a grande dificuldade. Porque como o paciente não sente nada, ele se sente bem, ele acha que ele está bem, então ele não se preocupa. Ele fala, tem uma gordura, mas eu não estou sentindo nada, eu estou bem, eu estou saudável. Mas é uma doença que pode levar ao diabetes, por exemplo? Deve levar a cirrose. Cirrose. O diabetes, porque o fato de você ter a gordura no fígado significa que você tem um problema metabólico. E entre os problemas metabólicos, a gente chama de síndrome metabólica, quando você tem diabetes, pressão alta, obesidade, colesterol aumentado, triglicéride aumentado, HDL baixo. Então, é uma síndrome, são uma série de condições clínicas que levam a essa síndrome. E a esteatohepatite, hoje em dia, a gente sabe que ela é provocada pela resistência insulínica, que é a parte, assim, pré-diabética. Então, eu chego para os meus pacientes e falo assim, você tem elementos para dizer que você vai ficar diabético. Entendi. Olha, já temos perguntas aqui. A Regina Santos, ela escreveu no Facebook o seguinte, o colesterol total de 260 pode acumular gordura no fígado? E como saber qual tipo de exame? Então, um colesterol aumentado é um dos que a gente chama fator de risco. Colesterol e triglicéride aumentado são fatores de risco. Para saber se tem gordura no fígado, o melhor exame são os exames de imagem. É um ultrassom simples. No ultrassom simples, ultrassom de abdômen, você vê se tem gordura. É um exame extremamente fácil, de fácil acesso. A única questão do ultrassom é que ele não tem ele é específico. Se ele der que tem gordura no fígado, tem. E ele faz uma semi-quantificação. Tem pouco, tem médio ou tem muito. Mas se ele disser que não tem, mesmo assim pode ter um pouco. Porque ele só vê a gordura quando ela atinge mais de 20% dos hepatócitos. E o normal é que nós tenhamos gordura apenas em 5 a 10%, 5% de hepatócito. Quer dizer, quando passa de 20%, já tem bastante gordura, já aparece no ultrassom. É um sinal muito fidedigno da presença de gordura.
O Cláudio Santana, ele é de Guarulhos. Ele disse, há alguns anos eu fui fazer uma doação de sangue. No exame de doação, acusou hepatite C. Eu fiz um exame PCR de hepatite, deu negativo. Doei sangue em outro hospital, acusou hepatite novamente. Por que eu não posso doar sangue se eu não tenho hepatite? Cláudio, é o seguinte, o exame que se faz no banco de sangue é um exame de rastreamento. A finalidade do banco de sangue é evitar que você introduza um vírus no doador. Eu estou pensando no indivíduo que vai receber o sangue. Eu não estou preocupada com o indivíduo que vai doar, estou preocupada com aquele que vai receber. Então, eles usam um marcador que é o anticorpo anti-VHC. A presença desse anticorpo significa frequentemente que você tem a doença. Mas a certeza de ter a doença, ele tem toda a razão, a gente tem pelo PCR. Só que o PCR é um exame mais sofisticado, é um exame muito mais caro e não é feito de rotina no banco de sangue, né? Não é feito de rotina. Então, depois que veio um exame de anticorpo positivo, esse sangue não pode ser doado. Pensa bem, os bancos de sangue atendem 1.000, 2.000 pessoas, 20.000 pessoas por mês atende o Banco de Sangue de São Paulo. Então, eles não podem especificar. Se tem um anticorpo, eles tiram da doação. Então, provavelmente, ele realmente não tem hepatite C porque a PCR foi negativa. Mas ele tem um anticorpo. Ele não, pela presença do anticorpo, pelas regras do banco de sangue, ele não pode doar sangue. O fundamental é ele saber que ele não tem hepatite, isso é ótimo. Mas como o anticorpo não desaparece, mesmo os meus pacientes que são curados de hepatite C, são curados. Sim. Eu tratei, curou, o vírus foi embora, eu tenho certeza que ele não tem hepatite. E ele está realmente curado. Mas o anticorpo vai estar presente. Mesmo assim, ele não pode doar sangue. Não pode doar sangue. Eric Almeida diz, a participação do fígado no processo digestivo é de alguma forma afetada pela hepatite? A participação, o processo digestivo, veja, o fígado fundamentalmente faz a bile, né? E a bile é feita no fígado, armazenada na vesícula, e ela, durante a digestão, há um estímulo da vesícula, e essa bile participa do processo digestivo. Mas somente nas hepatites chamadas colestáticas, ou seja, naquelas em que também o canal biliar fica afetado e o indivíduo tem uma icterícia, o amarelo dos olhos, da mucosa é mais intenso, ele tem uma urina muito escura e ele chega até as fezes claras. Por que ele tem as fezes claras? A gente chama de hipocolia fecal. Porque a bile é que dá cor às fezes. É porque nós jogamos bile, o fígado está funcionando bem, joga a bile para o intestino, a bile no intestino é que dá aquela coloração amarronzada do intestino. Então, quando as fezes ficam claras, é sinal que não está entrando bile, é sinal que está um entupimento. Pode ser do fígado ou pode ser qualquer obstrução, pode ser um cálculo na vesícula, pode ser uma pancreatite, pode ser outras causas também. Mas então, só nas hepatites chamadas colestáticas é que nós temos essa alteração digestiva. Você quer um pouquinho de água? É bom. Só um pouquinho. Daí enquanto isso, eu leio aqui a pergunta da Cristina Pinheiro Felício. Ela diz, eu gostaria de saber o que é síndrome HELP, se tem a ver com o fígado. Há 4 anos eu tive essa doença depois do nascimento do meu filho. E até hoje eu tenho alguns desconfortos abdominais. Minhas enzimas hepáticas chegaram a quase 200 cada. Síndrome HELP, o que é, doutora? A síndrome HELP é uma doença aguda que acontece ligada à gestação, em geral uma crise de eclâmpsia, hipertensão arterial. HELP porque hemólise, enzimas elevadas e plaquetopenia. Então, com essa tríade de sintomas que aparecem agudamente na gestação, realmente é uma síndrome grave que pode levar ao óbito da pessoa. Então, existe um risco de morte. Agora, depois de superado esse problema, o fígado regenera totalmente. Então, se ela teve isso há 4 anos atrás, certamente o fígado dela deve estar totalmente normal. Rita de Cássia mandou um e-mail. Ela diz, meu filho de 21 anos, há 2 anos, ao realizar um exame de rotina, acusou esteatose hepática grau 2. Na época, o médico não receitou nada, nós estranhamos, porque ele nunca gostou de comer carnes gordurosas, né? Ele tinha uma alimentação ali que para eles era bem saudável. Agora, acabou de fazer novos exames e a esteatose continua no mesmo grau. Os exames de sangue acusaram TGO-AST 38
e TGP-ALT 89. Estamos muito preocupados, ainda não retornamos ao médico e ela pergunta se é grave, se esse quadro pode se reverter com o tratamento. Certamente pode reverter. Ele tem 21 anos, é jovem, basta ele começar a fazer exercício físico e regularizar essa alimentação. Porque mesmo que ele não seja obeso, nós atendemos muitos pacientes adultos jovens, na faixa de 30 anos mais ou menos, ele tem um pouco menos, mas hoje em dia é verdade, os adolescentes já estão começando a aparecer com isso, e que nessa faixa etária ele não está numa fase de cirrose, ele está numa fase inicial da doença, da hepatite. Ele pode até ter uma esteatohepatite, mas está numa fase muito inicial. E esse problema, ele evolui por décadas, demora 10, 20, 30, 40 anos para evoluir até uma cirrose. Então, o que é preciso é cuidar, é fazer como o rapaz do clipe, que perdeu peso, começou a gostar de exercício, começou a gostar de salada e fazer uma alimentação bem rigorosa mesmo, com pouco carboidrato, menos carboidrato, com menos caloria e bastante exercício aeróbico, que isso vai resolver. Agora, precisa cuidar, não pode desistir. Rodrigo Serravite mandou uma pergunta pelo Facebook. Qual a relação do gama-GT, TGO e TGP nas doenças do fígado? Total. São 3 exames que a gente pede muito. Em geral, o mais aumentado, na esteatohepatite, por exemplo, é a ALT, é a primeira das enzimas. É a alanina aminotransferase, ou TGP, como se chamava antigamente. Ela está, em geral, um pouco mais aumentada que as outras. No alcoolismo, às vezes, o TGO é mais aumentado. E a gama-GT é uma enzima que ela pode ou não estar alterada. E ela não se altera apenas, ela se altera na esteatohepatite, mas ela se altera em outras condições que muitas vezes não tem relação direta, pode ou não ter relação direta com o fígado. Por exemplo, se o indivíduo toma, não um jovem, né, mas um senhor adulto ou uma mulher que tome vários medicamentos, ela pode se alterar pelo medicamento, ela pode se alterar pelo uso de álcool, ou ela pode se alterar, por exemplo, nas doenças que a gente comentou agora há pouco, nas obstruções biliares. Tem aumentos muito intensos de gama-GT. Então, é uma relação entre elas e o médico precisa ver as alterações dessas enzimas, juntamente com todo o panorama, com vários outros exames, com o exame clínico, com o exame de imagem, e fazer uma relação entre todos esses processos. Nós conversamos já um pouquinho sobre isso, mas eu acho importante repetir. O Aristides Vidal, que é de Barueri, ele diz que tem um pouco de gordura no fígado e quer saber detalhes do tratamento. Vamos tentar explicar para ele direitinho em relação à alimentação, doutora. Pois é. Eu digo assim para os meus pacientes que o Dr. Google responde uma série de perguntas. Sim. Mas você pode ir ao Dr. Google tranquilamente e vai ver que não existe uma pílula mágica. A gente adoraria que existisse. Né? Eu, como médico, adoraria, óbvio. E o paciente gostaria de ter uma pilulinha em que ele, tomando aquela pilulinha, ele pudesse continuar sentado na televisão, vendo futebol ou jogando videogame, gordinho e barrigudinho. Isso não tem. Isso não existe. Então, o tratamento, isso é consenso internacional, o tratamento melhor é fazer dieta, perder peso e fazer exercício físico. Mesmo nos indivíduos que não sejam obesos. Eu tive vários pacientes assim, que ele fala assim, doutor, mas eu sou alto, eu não sou gordo. Por que a senhora quer que eu faça dieta e perca peso? Só depois que ele se convenceu de que perdendo peso e se restringindo a dieta, as enzimas normalizam, a esteatose regride, a fibrose vai embora, aí ele toma consciência de que precisa ter esse estilo de vida para poder viver de uma forma saudável. Bel Vieira escreveu no Facebook, eu tenho vários cistos no fígado, um deles tem 0,6 centímetros. Isso é perigoso, doutora? 0,6 centímetros de jeito nenhum. Cisto, veja, o fundamental é saber diferenciar entre um cisto e um nódulo hepático. O nódulo pode ser benigno ou maligno. O cisto é uma região do fígado cheia de água. Quando ele fala cisto, o ultrassom vê muito bem o cisto. Quando ele vê cisto, é líquido, é límpido, homogêneo, cisto simples.
Não tem problema nenhum. Existem pessoas que têm cistos de 8, 10, 15, 16 centímetros dentro do fígado. Então, um cisto de 0,6 é nada. Nem dá para ver direito esse cisto. Então, de tão pequeno que é. Não precisa ficar preocupada. Nenhuma preocupação. A Tereza fala de hemólise, é isso, doutora? Então, ela pergunta qual a causa e também as consequências da hemólise no tratamento da hepatite C com o uso do interferon. Na verdade, o interferon, propriamente dito, não é quem causa mais hemólise. Quem pode causar mais hemólise é o medicamento que se usa junto com o interferon, que é a ribavirina. Hemólise significa uma morte prematura das células. Então, a ribavirina, ela faz isso. Ela entra dentro da célula e ela entra também na hemácia e faz com que a hemácia seja destruída prematuramente. Porque toda hemácia, ela dura em torno de 120 dias. Depois ela vai e morre, né? Tudo na vida da gente é assim. Então, em vez de durar 120 dias, ela dura menos tempo. E com isso o indivíduo começa a ter uma anemia. Daí ele começa a ter anemia e o povo pensa que toda anemia, porque 95% é verdade, é ferropriva. Então, acha que tem que tomar ferro. Não é verdade. Então, o médico fala para ela, a doença tua, essa tua anemia não é ferropriva, não é para tomar ferro, é por hemólise. Ela está preocupada por isso. Mas essa hemólise é causada pelo medicamento. Então, qual é a conduta? Hoje, inclusive, com o esquema tríplice de tratamento da hepatite C, a primeira conduta é assim, a gente tem que dar esse remédio que provoca essa hemólise, que provoca anemia. Mas assim que a gente consegue a negativação do vírus, a gente abaixa a quantidade do medicamento. Diminui até 40% a posologia do medicamento e com isso a gente consegue controlar. Muito bem, a gente já volta então. Continue aí enviando suas perguntas. Hoje, hepatologia aqui no Pronto Atendimento. Continue aí, a gente volta já já. Estamos de volta com o Pronto Atendimento, o tema de hoje, hepatologia. Problemas no fígado? Quem está tirando suas dúvidas é a doutora Edna Strauss, médica hepatologista do Hospital do Coração. Doutora Edna, a Simone Aparecida mandou um e-mail. Ela diz, a cirrose por uso do álcool tem cura em estágio avançado? Excelente, adorei a pergunta. Aí depende do que você chama de cirrose estágio avançado. Se o indivíduo tem uma cirrose por álcool, mas é uma cirrose não descompensada, descompensada é aquele que todo mundo, quando fala em cirrose, pensa no indivíduo barrigudo, ictérico e já lelé. Isso realmente é uma cirrose descompensada. Só para dizer assim, bem popularmente, o que seria uma cirrose, um indivíduo sangrando, né? Isso é uma cirrose em estágio final. Para essa cirrose em estágio final, a gente tem que tentar compensar esse indivíduo e mandar ele para o transplante. Essa é. Agora, se o indivíduo tem uma cirrose em fase inicial, que ele ainda não descompensou, mas chegou na fase de cirrose por álcool, primeira coisa, parar totalmente a bebida. Óbvio, isso é fundamental, se tornar um abstêmio. Fundamental. Se ele conseguir fazer isso, e a gente teve pacientes assim, mesmo que tenham tido uma discreta descompensação, por exemplo, aumentou um pouquinho a barriga por ascite, né? Ou fez uma icteríciazinha de leve, daí parou totalmente, existe a possibilidade, sim, de reversão da cirrose. Ou seja, um indivíduo que já tinha um fígado totalmente cirrótico, F4, não é em todos os casos, mas existe a hipótese dele reverter isso aí, a doença tirar o processo inflamatório e a fibrose ir se desfazendo, diminuindo aos poucos. Isso se chama reversão da cirrose. Isso é assim uma conquista para a gente. A gente sabia que isso acontecia, mas só atualmente que a gente está reunindo mais casuística e provando que isso é um fato e que isso é um estímulo para as pessoas, para elas poderem realmente se tratarem e saber que existe a possibilidade de reversão. Mas, vigilância. Sim, o indivíduo pode estar numa fase assim. Se ele passa 10 anos assim, eu tive um paciente assim, 10 anos depois que ele passou abstêmio, fazendo tudo direitinho, ele voltou a beber. Em 1 ano ele morreu. Puxa vida. Olha, a Rita de Cássia já tinha mandado um e-mail aqui falando do filho dela de 21 anos que tem esteatose. Daí ela quer complementar a pergunta dizendo, depois que a esteatose e os graus das enzimas voltam ao normal, o paciente pode voltar a ter, doutora? Certamente. A vigilância é fundamental. E essa pergunta é extremamente importante
Porque não só na cirrose, no álcool também, a mesma coisa, a pessoa acha que assim, bom, eu já emagreci, eu já estou bem, a enzima voltou ao normal, a esteatose não apareceu mais, agora eu posso voltar à vida de antigamente. Não. Porque se voltar à vida de antigamente, a gordura volta a acumular no fígado e volta a dar problema. Isso é péssimo. É aquele indivíduo, em obesidade existe muito isso, em sobrepeso também, é aquele indivíduo sanfona. Sim. Ele engorda, emagrece, engorda, emagrece. Isso é péssimo. Doutora, última pergunta, finalzinho do programa. Ana Maria Piccone diz, gostaria de saber sobre as formas de transmissão da hepatite. Muitas vezes ouvimos que uma das formas de transmissão seria por alicates de manicure. Exatamente. Qualquer instrumento cortante ou que corta e perfura pode ser contaminante para hepatite C e para hepatite B, desde que, obviamente, esse instrumento esteja contaminado. Daí a necessidade de esterilização em nível hospitalar e em nível odontológico e, no caso da manicure, também nos salões de beleza. Como a gente não tem absoluta certeza que no salão de beleza você vai ter uma esterilização completa, como tem que ser, com autoclave, o ideal seria um autoclave. Então, o ideal é que você leve o teu próprio alicate. Doutora Edna Strauss, muito obrigada por sua presença. O programa foi muito importante, a gente esclareceu muitas dúvidas. Obrigada, viu? Espero recebê-la em breve. Obrigada a vocês, estamos às ordens sempre que necessário. Obrigada. O Pronto Atendimento de hoje fica por aqui. Amanhã a gente volta às 8h em ponto. O nosso tema, Previdência Social. Bom dia, até amanhã.